Isso cai na vida? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao episódio especial do podcast Isso Cai na Vida? Você já se perguntou por que tantos estudantes não se conectam com a matemática na escola? Ou por que parece tão difícil manter a atenção deles nas aulas? Eu sou a Fernanda e hoje vamos falar sobre duas abordagens que vêm há tempos revolucionando o ensino da matemática, a etnomatemática e a modelagem matemática. Vamos explorar como essas duas estratégias podem transformar a sala de aula e mostrar que sim, a matemática pode e deve fazer sentido na vida real. Vamos começar com a etnomatemática. Esse nome pode soar estranho a primeira vez que a gente escuta, mas a ideia é simples e poderosa. A etnomatemática estuda as diversas maneiras de fazer matemática em diferentes culturas e contextos sociais. Em vez de enxergar a matemática apenas como um conjunto universal de regras abstratas, essa abordagem valoriza os conhecimentos matemáticos presentes em comunidades indígenas, quilombolas, artesãos, pescadores e tantos outros grupos, incluindo nossos estudantes. Quem cunhou esse termo foi o matemático brasileiro Ubiratã D'Ambrosio, lá nos anos 70. Ele defendia que toda cultura desenvolve seu próprio modo de lidar com números, formas, medidas e lógica, e que esse conhecimento deve ser valorizado na escola. A história que se faz no mundo ocidental é a história do mundo ocidental, olhando para os outros países por fora. É o que o ocidental quer ver no outro país. O que seria a história vinda deles? Contada por eles, explicada por eles. E aí eu comecei a me interessar por entender, olha, essa história também inclui principalmente matemática, porque a matemática está ligadinho com a história. Todas as etapas da evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos. Então eu faço um estudo disso, procurando entender como que os locais e ao longo da história, como que aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar etnomatemática. E aí vem Piaget, Vygotsky, etc. Você observa isso nas crianças. A etnomatemática, então, propõe que o ensino da matemática parta da realidade e da cultura dos alunos, tornando o conteúdo mais próximo e significativo para eles. A intenção da etnomatemática é a escuta ativa por parte do professor, para que essa disciplina não se torne algo distante e um bicho de 7 cabeças. Isso evita resistência por parte dos estudantes e faz com que o sentido das atividades desenvolvidas, avaliações, seja produzido por eles, pela vivência e realidade deles. Para exemplificar isso, vamos ouvir um exemplo prático que a Poliane vai trazer para a gente, em que a etnomatemática se mostrou mais que eficaz nessa relação de ensino-aprendizagem. Olá, meu nome é Poliane. Trago hoje um exemplo de como a etnomatemática ajudou a mitigar o problema de falta de interesse e resistência dos estudantes. Muitas vezes os estudantes têm resistência à matemática porque tiveram experiências anteriores negativas, como traumas escolares e notas ruins, ou vivenciaram um ensino descontextualizado com o uso de métodos de ensino pouco atrativos. Um exemplo de uso prático e bem-sucedido que vimos foi durante a aula do 6º ano da professora Carla, que percebeu muitos alunos resistentes e desinteressados pelas operações com frações. Em vez de insistir apenas no método tradicional, ela decidiu aplicar uma abordagem baseada na etnomatemática. Propôs que os alunos trouxessem receitas típicas de sua família, especialmente aquelas que usavam medidas fracionárias, como meia xícara, 3/4 de colher. A turma, então, trabalhou com essas receitas em sala, fazendo a conversão para diferentes proporções. Assim, os alunos ficaram engajados ao perceber que a matemática estava ligada, sim, ao seu cotidiano. A resistência diminuiu e até os mais tímidos participaram com entusiasmo. A professora notou que o aprendizado foi mais efetivo, pois partiu da realidade dos próprios estudantes. Quando mostramos a utilidade prática da matemática e trazemos para a realidade do aluno, o seu interesse e compreensão aumentam. É uma prática pedagógica que funciona. Podemos fazer isso também quando
quando usamos recursos digitais e gamificação. Você poderia desenvolver um jogo junto dos alunos, usando o mesmo tema. Que tal tentar? Agora vamos falar sobre outra estratégia muito interessante, a modelagem matemática. Essa abordagem propõe que os alunos usem a matemática para resolver problemas reais do cotidiano. É uma forma de mostrar que a matemática está presente na vida prática, e não apenas nos livros ou provas. Um dos principais estudiosos dessa linha é o professor Rodinei Carlos Bazanese, autor do livro Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. Ele define a modelagem como uma ponte entre o mundo real e o mundo matemático. Segundo ele, quando os estudantes constroem modelos para entender e resolver situações reais, eles não apenas entendem melhor os conceitos, mas também se tornam mais ativos e críticos no processo de aprendizagem, como conta o professor Carlos Nihab, do canal Cortes de Matemática e Física. Chamei os alunos, formei grupos, levei para um pátio, trena, régua, paquímetro, né, aquele negócio que mede distâncias milimétricas, interior de cano, etc. Levei uma cacetada de equipamentos para medição e um rolo de barbante. Cada grupo de 5 pessoas, eles teriam que se medir a altura e teriam que calcular a média das alturas. E eu queria que eles medissem um monte de coisa. Largura da quadra, altura da rede de basquete, onde não vale um subir em cima do outro, como é que eles resolveriam isso? Aí, o que me assustou? Chega um menino, muito sério, professor Nihab, a gente não pode medir o Pedro porque a fita métrica é menor do que ele. A gente não pode medir o Pedro porque ele tem mais que 1,5 metro. Essas coisas óbvias não são óbvias. A fita métrica é menor que ele. Aí eu disse, interessante, então faz o seguinte, mede ele em palmos, encosta ele na parede, mede com o seu palmo. Aí ele chega para mim e diz, dá X palmos, não lembro mais. Eu digo, mas vem cá, como é que você conseguiu fazer isso? O seu palmo é menor que ele. O que você tem contra o centímetro? A modelagem envolve levantar questões, formular hipóteses, criar representações, interpretar os resultados e até discutir limitações. Tudo isso com muita interação e participação. A Gisele traz alguns detalhes sobre essa abordagem. Olá, sou a Gisele e hoje quero compartilhar com vocês um pouco sobre a modelagem matemática e como ela está presente em nosso cotidiano, muitas das vezes sem que a gente perceba. Pense na modelagem matemática como uma ponte. Ela pega um problema do mundo real, traduz para a linguagem universal da matemática, nos ajuda a encontrar a solução e, por fim, nos permite entender o que essa solução significa no nosso dia a dia. É uma ferramenta incrível para resolver desafios. E o mais fascinante é que a matemática, e com ela a modelagem matemática, permeia tantas atividades nossas, como fazer uma compra importante, cozinhar aquela receita especial, planejar uma viagem dos sonhos, manter as finanças em ordem, desenvolver novas ferramentas e tecnologias, até mesmo saber se vai chover ou fazer sol. Essa não é uma ideia restrita dos livros. A modelagem matemática é um instrumento prático que otimiza nossas vidas. Ela nos proporciona dispositivos mais eficientes, decisões mais acertadas e o avanço contínuo da tecnologia. E é isso, pessoal! Hoje vimos como a etnomatemática e a modelagem matemática podem transformar o ensino dessa disciplina em algo mais humano, significativo e motivador. Essas abordagens não são mágicas, mas são caminhos reais para aproximar a matemática da vida dos alunos. Se você é professor, experimente trazer o mundo dos seus alunos para dentro da sala de aula. Se você é estudante, saiba que a matemática está em tudo, até onde você menos espera. Se curtiu esse episódio, deixe seu feedback e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima! E lembre-se, a matemática é feita de pessoas, culturas e histórias. Tchau! Este podcast foi idealizado pelas discentes Carla Santana, Cleide Ferreira, Fernanda Luiza, Gisele Soares, Maísa Milani, Poliane Santos e Roberta Carina, na disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática e suas Tecnologias do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte e orientado pela professora Rayane Silva Guedes. Edição por Ana Clara Moreira. Voz da vinheta, João Pedro Ribeiro.